Graça e paz, povo lindo e abençoado, amém? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo à nossa terça-feira dessa noite. Que o Espírito de Deus continue falando e ministrando ao seu coração, amém? Eu creio que há uma palavra dos céus para você nesta noite, amém? Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a abri-la lá em Êxodo, capítulo 15. A partir do versículo 22, nós vamos estar lendo. Enquanto você acha aí, esse final de semana é o final de semana da nossa conferência do Espírito Santo, amém, queridos? Então, sábado, a partir das 18 horas, nós estaremos reunidos aqui para celebrar o Senhor, para buscar do Senhor, receber uma palavra e receber uma visitação dos céus, amém, queridos? A conferência do Espírito Santo é um tempo de renovo espiritual, é um tempo de aumentarmos a nossa sede, a nossa fome pelo Senhor, querido. E se você tem precisado de uma unção nova, de uma unção fresca sobre a sua vida, eu quero convidar você para estar aqui nesses dias. Sábado, a partir das 18 horas, vamos ter 2 sessões, 2 ministrações, começando às 18, depois outras 20 horas, vai ser palavras do céu, querido. Vamos ter conosco o pastor John Leno, da Primeira Igreja Batista de Castro, a sua esposa, a pastora Tamires. Eu vou estar ministrando a palavra, a Leila vai estar ministrando a palavra também, irmão. Vai ser coisa do céu, irmão, né? Então, convide pessoas, venha com grandes expectativas em Deus, porque Deus, Ele sempre nos surpreende, amém? No domingo, às 9 da manhã, nós estaremos aqui também para celebrar o Senhor, com 2 sessões também, 2 ministrações de louvor, da palavra, e no domingo à noite nós vamos estar encerrando às 19 horas, tá? Então, a gente já postou a programação lá, vamos postar de novo aí no grupo das células. Então, convide, venha, vai ser um tempo aí poderoso na presença do Senhor, amém? E depois, em novembro, dia 15 e dia 16 de novembro, vai estar acontecendo a nossa conferência, irmãos, da igreja em célula, né? Nós vamos ter uma conferência ministrando sobre célula. Nós vamos ter aqui conosco, querido, 3 pastores, assim, muito especiais. O pastor Edson, lá da PIB do Gama, que é um amigo nosso desde a época do seminário, junto com a pastora Thalita, né? Thalita foi o cupido entre eu e a Leila, foi a Thalita. Nós estamos casados hoje por causa da Thalita. Ela vai estar conosco aqui. E vamos ter, irmão, de uma forma muito especial, eu fico emocionado falar com os irmãos, vamos ter conosco também o pastor Geraldo Batista. Ele foi pastor durante, eu acho que quase 30 anos, da 5ª maior igreja do mundo, a Igreja da Paz de Santarém, com mais de 60 mil membros, né? E ele vai estar aqui para ministrar nesses dias, irmãos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em Santarém, eu fui em 2014, meu Deus do céu, é uma coisa que é sobrenatural, né? E o pastor Geraldo vai estar aqui para ministrar a palavra nesses dias também. É uma oportunidade ímpar, assim, conseguir, assim, com muito de Deus e ali, muito, assim, carinho e generosidade da parte deles, né, estar aqui em Comodoro nesses dias para nos abençoar. 15 e 16 de novembro, dia 15 vai ser o dia da festa da célula, amém, querido? Então já vai se organizando aí, vamos ter batismo também, vai ser uma festa, vai ser um tempo poderoso também. Então temos aí essas 2 programações, esteja aí, né, coloca na sua agenda e não perca aí, né, por nada, que vai ser muita bênção, irmão. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo de número 22, diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas,
e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Pai querido, Deus amado, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Usa a minha vida, apesar de mim, e edifica a Tua igreja nesta noite, Senhor. O Senhor conhece cada um aqui, cada uma, e a necessidade e a palavra específica para cada vida. Fala com eles, Pai. Fala conosco, nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite tem o seguinte tema: superando as amarguras da vida. Apesar de alguns gostarem de jiló, quem gosta de jiló aqui, diga glória a Deus. Bastante gente, rapaz. Eu gosto, assim, não é minha paixão, não, mas eu como, é gostoso, fritinho, no feijão, no arroz, é muito bom. Veja bem, queridos, o texto que nós lemos nessa noite nos conta a primeira experiência do povo de Israel depois deles serem libertos da terra do Egito. Ou seja, Deus usou Moisés para libertar o povo fugiu em direção ao Mar Vermelho, foram encurralados pelo exército de Faraó no Mar Vermelho, e ali eles viram Deus fazer um poderoso sinal, porque Deus abriu o mar de um lado e do outro, e eles passaram a pé a seco. E logo depois deles passarem, os egípcios tentou passar, ficaram ali atolados e Deus os engoliu com o mar, fechando o mar. O povo, diante desse milagre, diante desse grande livramento, o povo faz uma festa, irmãos, eles fazem uma celebração. Se você ler aí os primeiros versículos do capítulo 15, Miriam está dançando, e eles estão entoando cânticos ao Senhor de gratidão, de vitória, porque eles experimentaram um grande livramento da parte do Senhor, porque por eles mesmos eles não poderiam lutar, por eles mesmos eles não poderiam resistir o exército de Faraó, e Deus os fez vencer. Então, logo depois desse feito extraordinário de Deus, logo depois deles experimentarem, irmãos, essa vitória extraordinária em Deus, do tempo de celebração, o povo avança. Deus faz com que eles caminhem na direção do deserto de Sur por 3 dias. E agora veja bem, esse povo, eles estão ali caminhando, estima-se que eram mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. E eles estão caminhando nesse deserto por 3 dias, irmãos, sem água. 3 dias ali, embora debaixo da proteção da nuvem de Deus durante o dia e da coluna de fogo durante a noite, eles estão ali peregrinando e completamente ali sem água, completamente ali sem o que beber. E eles chegam então a um lugar, e eles, quando chegam a esse lugar, eles encontram fontes de água. Agora imagine, irmão, o povo 3 dias sem beber água, numa sede, num calor causticante, e aquele povo encontra ali fontes de água. Alguns poderiam até pensar que era uma miragem, já viu aqueles filmes ou aqueles desenhos, que o cara está no deserto e vê aquela miragem? Então eles veem aquilo, e o povo, imagine, naquele desespero, todo mundo corre para essas fontes de água, Eu imagino alguns enfiando a cara, outros estão querendo se banhar, e aí quando eles engolem a água, irmão, a água é amarga, a água é totalmente amarga, os caras, eles engolem aquilo lá, eu acho que é pior do que jurubeba. Jurubeba também é amargo que dói, que Giló multiplicado por 1000. E aquele povo, então, eles ficam revoltados com Moisés. Eles começam a dizer: Moisés, onde você nos trouxe? Aqui tem água, mas a água é amarga. Amarga
é terrível. Então aquele povo começa a murmurar diante do Senhor, querido. Ou seja, logo após um momento de vitória, logo após um momento de celebração, aquele povo começa então a murmurar. Isso nos ensina, irmãos, que deste lado de cada eternidade, deste lado de cada vida, não tem como passar pela vida sem enfrentar amarguras. Não tem como passar pela vida sem enfrentar momentos amargos. A vida não será sempre doce. A vida não será sempre um algodão doce, irmão. De vez em quando nós vamos ter que encarar umas jurubebas. De vez em quando nós vamos ter que encarar ali uns giló. Por quê? Porque ninguém passa ileso pela vida. Nós vamos ter que lidar com momentos de amarguras. Por isso eu pergunto para você nesta noite, quais amarguras você tem passado? Quais lutas tem enfrentado? Sabe de uma coisa, irmão? A amargura, quando não tratada, a amargura, quando não superada, ela nos tira o foco de Deus e nos leva para a insatisfação e a reclamação. Veja bem, querido, a amargura sempre torna a vida mais pesada, irmãos. A amargura sempre vai nos levar a essa insatisfação se nós não tratá-la no nosso coração e se nós não superarmos diante do percurso da vida. É interessante que quando você olha para esse povo de Israel aqui, eles haviam perdido o foco em Deus por conta dos momentos de provação, por conta das grandes amarguras que eles haviam experimentado por causa daquelas águas. Veja bem, era um povo que já havia experimentado a vitória do Senhor, era um povo que já havia desfrutado das várias promessas de Deus, porque Deus prometeu aos patriarcas, Deus prometeu lá a Abraão, a Isaac e a Jacó, que um dia esse povo seria cativo, que um dia esse povo seria escravo, mas que também um dia Deus levantaria um libertador e com mão forte arrancaria esse povo do Egito e levaria para a terra que ele havia prometido. Esse povo já está vivendo parte desta promessa, irmãos. Esse povo já está vivendo a realidade daquilo que um dia era só um conto, daquilo que um dia era uma história para as crianças, agora se torna uma realidade. Mas diante de um momento de amargura, diante de um momento que não saiu do jeito que eles haviam planejado, aquele povo agora se rebela contra o Senhor, aquele povo agora se rebela contra Moisés, aquele povo agora é tomado por uma insatisfação e por uma reclamação. E quantas vezes, irmãos, nós não agimos assim? Deus já fez tanto na nossa vida, Deus já provou do seu amor, já provou da sua bondade, já proveu para nós, já tivemos experiências extraordinárias, mas por alguma coisa não acontecer do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, da forma que a gente se amargura, e ao invés de ter gratidão no coração, a gente acaba tendo insatisfação, reclamação. Aquele povo, eles ficam amargurados por causa da água amarga que eles estão experimentando após 3 dias de caminhada no deserto e com sede. É interessante perguntar, mas por que Deus permitiu isso? O fato, irmãos, é que situações difíceis acontecem com pessoas boas ou ruins, fiéis ou infiéis. Todos nós passamos por amarguras, momentos difíceis e dores. A questão é que a situação difícil na vida do fiel, Deus vai usar isso com um propósito, Deus vai usar isso para uma finalidade, Deus vai usar isso para trabalhar algo na nossa vida, irmãos. Mas aquilo que o povo não quis, aquilo que o povo resistiu, o agir de Deus nesse tempo de amargura. E o que é a amargura? A amargura é um sentimento relacionado à frustração, ressentimento e tristeza, que muitas vezes surgem como consequência de um evento de dor, injustiça ou decepção. Qual é a diferença da mágoa para a amargura? A mágoa está relacionada à pessoa. A pessoa que nos fere, a pessoa que nos ofende, a pessoa que muitas vezes
age contra nós. Agora, a amargura está relacionada a uma situação da vida, a um momento da nossa vida que vivemos que não foi favorável aos nossos olhos, a um momento em que vivemos na vida que trouxe dor, a um momento da vida em que nos trouxe desconforto. Isso acaba gerando em nós o quê? Uma frustração. Isso acaba gerando em nós o que? Um ressentimento e uma tristeza. É interessante, querido, que se você olhar, a amargura, ela está relacionada a um sentimento de profunda tristeza, em decorrência da ideia de que as dores e tragédias que somos acometidos, no fundo, são uma conspiração injusta de Deus. Então, muitas vezes o amargurado, irmão, ele está amargurado com Deus. Por quê? Porque ele acha que as dores que ele passou, que os momentos de frustração, de dificuldade que ele passou, na verdade foi uma conspiração injusta de Deus em relação a ele. Deus foi injusto comigo. Deus permitiu passar fome na infância. Deus permitiu viver essa tragédia, perder um ente querido, que eu muito amava, que era muito importante para mim. Então a pessoa ela fica amargurada, ela fica ressentida com Deus, ela se apega à dor e ela culpa a Deus por causa disso. Mas eu e você precisamos entender, irmãos, que enquanto estivermos do lado de cada eternidade, a dor é consequência do pecado. Muitas pessoas falam assim: pastor, se existe um Deus bom, por que coisas ruins acontecem? Irmão, essa pergunta está totalmente errada. Totalmente errada. E se você fizer a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. A pergunta certa é: como pode acontecer alguma coisa de bom no mundo que jaz o maligno, no mundo que está debaixo de maldição, no mundo que está debaixo da condenação? Como pode acontecer alguma coisa boa? E a resposta é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Porque em Adão pecamos, em Adão a terra está debaixo de maldição, em Adão fomos condenados à perdição eterna, mas um Deus gracioso e amoroso não desistiu de nós, enviou Jesus na forma humana, e como ser humano ele viveu uma vida sem pecado, e morreu no meu e no seu lugar, para que pudéssemos através da sua ressurreição, termos vida e vida em abundância. Mas isso não nos isenta das dores daqui, irmãos. Por isso coisas boas acontecem com gente ruim. E coisas ruins acontecem com gente boa. Porque é uma graça, é uma misericórdia que está sobre nós, irmãos. Mas também vivemos num mundo onde é o pecado. Mas algumas pessoas acabam se amargurando, acabam se ressentindo com Deus, acabam se rebelando contra Deus por causa das suas dores, que na verdade nada mais é do que consequência do nosso pecado, ou do nosso pecado, ou do pecado dos outros contra nós. Mas nós estamos vivendo essa realidade, nós estamos suscetíveis a essa realidade, e enquanto estivermos aqui, vamos passar por isso, vamos ter que lidar com amarguras, vamos ter que lidar com dores, injustiças, decepção. E eu e você precisamos decidir o que vamos fazer com isso. Se nós vamos nos amargurar, ou se nós vamos superar e lidar com isso. É interessante que quando você olha, há várias características de uma pessoa amargurada. Por exemplo, o amargurado tem o hábito de reclamar e desanimar os demais ao seu redor. Há sempre algo para colocar defeito, para criticar, para tirar o brilho. Já viu gente assim? Nada está bom, pessimista o tempo todo. Porque é amargurado, é amargurada. Vê defeito em tudo. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que tem dificuldade de se alegrar, de ser grato. Para ele é mais fácil criticar, murmurar e ressaltar sempre o que está ruim ou errado.
É alguém que tem extrema dificuldade de olhar para situações e se alegrar, sorrir, agradecer. Por quê? Porque é uma pessoa amargurada. É uma pessoa amarga. Uma outra característica de alguém que é amargurado é alguém que, quando toca no assunto da sua amargura, ele sempre possui diversas explicações para aquele sentimento que carrega. E como se carregasse consigo ali, né, uma palavra até meio forte, mas um saco de estrume, né, está sempre fedendo. Sempre fedido, porque aquela pessoa amargurada, ela sempre também, ela acaba destilando essa amargura para quem está à sua volta, acaba afetando. Você já ficou perto de alguém amargurado, irmão? Drena a vida de Deus de você, porque a pessoa, tudo que é negativo, tudo é ruim, tudo é péssimo, meu Deus do céu. Essa característica, porque ela não superou a amargura, ela não venceu, ela não soube lidar com esses momentos de amargura. É interessante que o escritor aos Hebreus, ele faz uma advertência para mim e para você. Olha só o que diz Hebreus 12:15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Irmãos, a amargura nos priva da graça de Deus. A amargura nos priva da bênção de Deus. Uma pessoa amargurada, ela não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para a vida dela, para a família dela, para a casa dela, para a história dela. Por quê? Porque ela está amargurada, ela está ressentida com Deus, revoltada. Ela é uma pessoa que está sempre azeda. Meu Deus, e como é ruim, irmão. Como é ruim conviver com alguém que está sempre azedo, sempre mal-humorado, sempre mal-humorada, sempre criticando, sempre destacando o que é negativo, o que é ruim. Meu Deus do céu, nós não podemos ser pessoas amarguradas, irmãos. Nós precisamos aprender a superar e a vencer a amargura na nossa vida. Então, clique aí, por gentileza. Falhou aqui. E para superar a amargura na sua vida, o que você e eu devemos fazer? Quando é que a gente consegue superar a amargura? Primeiro, você supera a amargura na sua vida quando troca a murmuração pela celebração. Diga assim: trocar a murmuração pela celebração. Infelizmente, irmãos, aquele povo não aprendeu isso. E diz o versículo 24, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? Veja bem, irmãos, o povo de Israel está 3 dias de caminhada, 3 dias com sede. Eles chegam ali, encontram água, mas a água é amarga, irmãos. E ao beberem aquela água, ao colocarem na boca, irmãos, aquele povo cospe aquela água e eles começam a reclamar, eles começam a murmurar com Moisés: Moisés, por que você trouxe a gente para cá? Rapaz, olha o lugar que você arrumou para a gente, olha esse negócio aqui, essa água é amarga, isso aqui não dá para beber, isso aqui não dá para a gente matar a nossa sede. Então veja bem, irmãos, por causa das águas amargas, aquele povo começou a murmurar, começou a reclamar. O povo deixou que a amargura daquele momento contaminasse o seu coração, diante de tudo aquilo que Deus já havia feito por eles. Veja bem, irmãos, Deus havia mandado o pão dos céus, Deus havia feito tantas coisas para aquele povo. Veja bem, se Deus quisesse transformar aquelas águas em doce, poderia fazer, sim ou não? Sim. Era só o povo clamar, era só o povo buscar, mas o povo preferiu murmurar, reclamar, preferiu lançar palavras de maldição sobre aquele lugar e sobre aquilo que Deus estava fazendo. O povo não conseguiu ver com os olhos espirituais, mas naturais, e começaram a murmurar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, e isso que eu vou dizer para você é até pesado, mas eu preciso lhe dizer: a murmuração é a adoração ao diabo.
Toda vez que você murmura, toda vez que você reclama da sua casa, que você reclama do seu trabalho, que você reclama dos seus estudos, que você reclama da sua esposa, que você reclama dos seus filhos, que você reclama da sua igreja, que você reclama da sua célula, que você reclama do seu pastor, você está fazendo uma adoração ao diabo. Sabe por quê? Porque toda vez que eu murmuro e reclamo, sabe o que eu estou dizendo para Deus? Deus, o Senhor não é suficiente para me prover, o Senhor não é suficiente para fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que fazer. Então a murmuração ofende a Deus, irmãos. A murmuração é uma oração que você faz ao diabo, é uma adoração que você faz ao diabo, porque quem gosta de reclamação, irmão, é o diabo, querido. Quando o povo, ele reclamou, irmãos, aquele povo olhou, viu só com os olhos naturais o sabor amargo, mas Deus tinha algo mais para eles naquele lugar, mas eles não perceberam, porque a sua visão não estava nos céus, a sua visão não estava no alto, mas a sua visão estava na terra. Meu amado, minha amada, a reclamação faz com que venhamos a perder os presentes e os aprendizados que Deus tem para nós, irmão. Tem muita gente destruindo com a boca aquilo que está construindo com o joelho, porque no joelho ele ora, ele clama, ele profetiza, ele libera palavras, libera decretos, mas com a boca, irmão, ele está reclamando, está murmurando, está xingando. Aquele povo murmurou, e porque murmurou, eles perderam um grande milagre na vida daquele povo, e nós vamos ver isso. Então, se você quer vencer, querido, a amargura na sua vida, troque a murmuração pela celebração, adore o Senhor, clame ao Senhor, glorifique ao Senhor mesmo na luta, mesmo na provação, por quê? Porque Deus é fiel, e Ele vai cumprir, mas nós precisamos manter o nosso coração ligado aos céus, os nossos olhos ligados aos céus, o coração alegre, irmãos, e celebrante, sempre olha para cima e agradece. O coração alegre, irmão, ele sempre está olhando para cima, e agradece, celebra, porque ele sabe que o seu socorro não vem da terra, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Querido, para de reclamar, Pare de falar mal. Fale falar mal do seu patrão, fale falar mal do seu emprego, fale falar mal da sua liderança. Para de falar mal. Mata a murmuração. Troca ela por celebração. Celebre, glorifique, adore, profetize. Vai mudar, vai ser diferente, vai ser transformado, vai ser uma realidade diferente. Eu já vejo com os olhos da fé. Porque se você murmurar, você vai atrair apenas, querido, as coisas do inferno para sua casa. Você não atrai nada de bom reclamando, nada de bom murmurando. Você sempre atrai coisas ruins. Deus abomina a murmuração. Quando o cristão murmura, fala mal de Deus e questiona o seu amor e a sua bondade. Paulo escreveu o seguinte aos crentes de Corinto, 1 Coríntios 10:10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Querido, se você continuar a história, você vai ver que desse 1,5 milhão de pessoas, irmão, que saiu do Egito, grande maioria deles não entraram na terra prometida. Quem entrou foram os seus filhos, as crianças, sabe por quê? Porque eles passaram o deserto todo murmurando, reclamando do agir de Deus no meio deles, a tal ponto de Deus não permitir eles entrarem na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Segundo, você supera as amarguras da vida quando, ao invés de procurar culpados, busca ao Senhor. Quando, ao invés de procurar culpados, você busca o Senhor. Olha só o que diz o versículo 25. Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água, e esta se tornou boa. Veja bem, irmãos,
O povo estava anestesiado pela insatisfação e indignação, estavam amargurados e por isso murmuraram contra Deus e murmuraram contra Moisés. Mas Moisés, ao invés de procurar culpados, em vez de culpar alguém por causa daquela provação, por causa daquelas águas amargas, ele buscou a Deus. Sabe por quê, irmãos? Em tempos de crise, Deus sempre tem a solução. Em tempos de crise, Deus sempre tem a solução. O que você precisa é clamar a Ele, é buscar a Ele, é se render na presença dEle. Mas a gente primeiro reclama, a gente esperneia, a gente faz birra, e aí quando acaba tudo, aí fala assim, agora eu acho que eu vou orar. Agora eu acho que eu vou buscar a Deus, né? Não sobrou mais nada. Só não me resta orar. Irmãos, orar não pode ser a última opção, ela é a única opção, é a oração. Nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos clamar. O povo começou a culpar Moisés. Moisés, é culpa sua, foi você que trouxe a gente para essas águas amargas, viu? Você com essa nuvem aí, com essa coluna de fogo, onde você foi levar a gente? E muitas vezes é assim, irmão, as pessoas amarguradas, elas sempre estão procurando um culpado para a sua amargura, sempre estão procurando um culpado para a sua dor, ao invés de muitas vezes assumir a sua própria responsabilidade e buscar o Senhor, e buscar no Senhor o que Deus quer com aquilo, e como Deus vai usar aquilo para trazer bênção sobre a nossa vida. O povo começou a culpar Moisés, começou a culpar a Deus, mas Moisés clamou a Deus por uma solução alternativa, por conta da reclamação do povo. Ele sabia que não conseguiria explicar que Deus sempre tem um propósito para tudo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você e preste atenção nisso. Uma situação amarga não te amargura, só revela o que já está dentro do seu coração. Sabia disso? Foi essa situação que me deixou essa pessoa assim, não. Aquilo só revelou o que já estava aí dentro. Porque muitas vezes Deus tem que nos espremer para ver o que sai de dentro de nós, irmão. E Deus diz uma coisa para você, nem sempre é algo agradável. De vez em quando Deus espreme a gente, irmão, sai cada coisa ruim. E aí a gente muitas vezes fica colocando culpado. Não, mas pastor, essa igreja, esses irmãos, lá em casa é aquela mulher, pastor, é aquele homem, é aqueles meninos que me irrita e que... Não, irmão. Na verdade, Deus apertou só para sair o que estava dentro. Para você ver que não está com essa bola toda. Que não é tudo isso que você pensa que é, não. O super espiritual, não. Então, aquele povo, irmãos, eles estavam apenas tirando, colocando para fora aquilo que estava dentro deles. E, irmãos, é no momento da pressão, irmão, que isso sai. Que a gente perde os filtros, não é verdade? Que a gente não consegue manter a máscara, porque quando tudo está confortável, tudo está bom, a gente mantém. As pessoas olham e vem uma aparência em nós, e vem uma reputação que a gente constrói. Fala assim, puxa, fulano é tão calmo, fulano é tão doce, olha, fulano é tão bom. Irmão, pisa no calo para você ver. Aperta um pouquinho. Dá um pouquinho de água amarga para você ver o que acontece. Logo já salta para fora o velho homem, irmãos. Então, eu e você precisamos entender isso, que muitas vezes, ao invés de procurar culpados, o que nós precisamos fazer é colocar as nossas tristezas e amarguras diante do Senhor. Achar culpados para as nossas tristezas e amarguras é uma fonte de nos isentarmos da responsabilidade e justificar as nossas amarguras. Mas o Senhor nos chama a uma nova vida, a arrancar essa raiz de amargura para fora e permitir que Ele nos trate, que Ele nos cure, querido. Mas eu e você, ao invés de ficar buscando gente para ser culpado, para justificar, nós temos que colocar diante do Senhor e falar, Senhor, trata comigo. Senhor, o problema sou eu. O problema não é a mulher, o problema não é os filhos, o problema não é as circunstâncias, o problema sou eu. Tem algo aqui que ainda não foi curado, tem algo aqui que está gritando, a carne está querendo sair, e eu vou ter que matar esse velho homem de novo, vou ter que pregar ele na cruz. Porque é assim, irmãos, e Deus usa esses momentos de provações para isso, de amargura para isso.
Então para de ficar procurando o culpado e busca o Senhor. Infelizmente nós cometemos o mesmo erro do povo de Israel, quando procuramos culpado para as nossas frustrações e amarguras. Culpamos a igreja, culpamos o pastor, a família e até Deus. Colocamos nomes em nossa amargura. Porém, o profeta Jeremias faz uma exortação de que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Lamentações 3:39. Nós temos que queixar do nosso pecado. Irmão, mas nós somos mestres em colocar a culpa. Irmão, se você soubesse o quanto o pastor é culpado de tanta coisa na igreja. Tudo é culpa do pastor. Não, é culpa do pastor. Não, o pastor, você fez isso, faz aquilo. O cara briga em casa e fala assim, não é culpa do pastor. Meu Deus, irmão. Está na hora de a gente assumir a responsabilidade e dizer, não, a culpa é minha. É eu que estou fora do propósito, é eu que estou caminhando errado, é eu que preciso ser tratado, ser curado. Terceiro e penúltimo, você supera as amarguras da vida quando entende que elas são um meio e não um fim em sua vida. Irmãos, as amarguras são um meio e não o fim na sua vida. Olha só o que diz o texto. Verso 25, em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou o quê? Fez o quê, irmãos? Mara não era o ponto final da jornada. Mara era apenas uma parada estratégica. Deus estava fazendo um alinhamento com o povo. Deus estava querendo trabalhar algo na vida do povo, irmãos. Deus tinha um propósito ao direcionar o seu povo para Mara, logo após saírem do deserto. Mara, irmãos, era um lugar de provação e de cura. Deus nos prova para estimular o nosso crescimento, Ele nos prova para nos ensinar, Ele nos prova em áreas essenciais, tal como era a água para a sobrevivência daquele povo no deserto, irmãos. O problema da amargura, dentre outras coisas, é que ela é um veneno que corrói os nossos sentidos e nos impede, irmãos, de enxergar as coisas como realmente ela é. Ela funciona como uma cortina de fumaça que nos impede de ver o que está diante dos nossos olhos. Deus tinha um propósito para levar aquele povo em Mara logo após sair do Egito, irmãos. Deus poderia levar aquele povo para qualquer lugar. Deus poderia levar aquele povo onde tivesse águas doces, mas por que Deus levou aquele povo para Mara? Agora preste atenção e veja como Deus, Ele trabalha, irmãos, de forma extraordinária e nos detalhes, principalmente naquele que nós não entendemos. Mara, chama-se Mara porque as águas eram amargas, mas sabe por que aquelas águas, elas eram amargas? Aquelas águas, elas eram 100% potáveis, irmãos, e são até hoje, existe até hoje. Mas elas eram amargas, sabe por quê? Porque elas tinham um poder medicinal muito grande. Aquela água, ela continha minerais que eram usados ali, eram necessários para trazer cura ao intestino, cura à flora intestinal, era algo que trazia cura, querido, para o povo. Agora veja bem, o povo havia passado um tempo no Egito como escravo, irmão, comendo todo o resto de comida. Aquele povo tinha todo tipo de bactéria dentro deles. Aquele povo ia cruzar o deserto, irmãos, por anos. Então sabe o que Deus fez? Deus preparou um lugar onde aquele povo ia beber uma água medicinal que começasse o quê? Uma cura de dentro para fora daqueles homens. Aqueles homens e mulheres e crianças não iam ter diarreia. Aqueles homens e mulheres e crianças não iam ter desidratação. Por quê? Porque Deus estava usando aquelas águas amargas para trazer cura, para trazer restauração sobre a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Mas veja bem, irmãos, aquele povo rejeitou. Aquela água tinha minerais que poderiam proteger, irmãos, e ajudar o coração e os órgãos vitais para grandes caminhadas, que era o que aquele povo ia viver no deserto, irmãos. E também tinha uma série de vitaminas naquela água, para fortalecer o povo, para conservar a saúde física
daquele povo, porque Deus não está interessado só no nosso espírito, mas também no nosso físico, irmão. O homem é um ser integral, apesar de ser espírito, alma e corpo, mas é um ser integral, e Jesus veio salvar tudo, amém, querido? Ele salvou o espírito e a alma, e vai ressuscitar e transformar o corpo, para que a gente seja integral na presença dEle por toda a eternidade. Então Mara não era um fim, Mara era apenas um meio. Deus estava provando eles, Deus estava alinhando eles, Deus estava preparando eles para aquilo que Ele queria fazer ali através daquele povo, meu amado, minha amada. Mas sabe o que aquele povo fez? Aquele povo rejeitou a água. Não queremos beber, porque é amargo demais. É amargo demais para nós bebermos. Querido, o que dói hoje, na verdade, pode ser uma bênção, mesmo que neste momento você não consiga enxergar isso. Muitas vezes nós passamos por situações ou convivemos com pessoas por algum tempo, para que possamos aprender, exercitar certas habilidades, crescer, cumprindo a sua finalidade, e dali em diante já não é bom para a gente, Deus nos retira dali e leva para o próximo nível. Mas muitas vezes, irmão, a gente não quer beber o remédio porque é amargo. Os antigos diziam que remédio bom é remédio amargo, não é verdade? Mas a gente não quer o amargo, sabe por quê, irmão? A gente só quer o que é doce. A gente só quer o que é palatável, a gente só quer o que é agradável. Então eu venho, pastor, eu escuto uma palavra, aquela palavra, ela me conforta, ela me consola, ela é agradável, ela ao paladar, que maravilha. Volto para casa todo sererepe, todo alegre. Aí você vem outro dia a palavra, pum! Ai, meu Deus do céu, só tem chicote nessa igreja. Volta e meia alguém pergunta, pastor, por que você bate tanto em nós? Eu falo, irmão, nunca bati em vocês. Porque se um dia eu bater, vocês não aguentam. Se um dia for o Emerson falando, você não vai aguentar o que vai sair. O que eu entrego é o que eu recebo, e se eu bato é porque primeiro eu apanhei bastante, para depois bater. Você está entendendo? Mas tem gente que, por quê? Porque, eu encontrei essa semana passada, encontrei alguém que falou, pastor, tem hora que você dá uma sacudida em nós lá, né? Eu falei, tem que dar uma sacudida na árvore para cair os frutos, que já está maduro demais, que já está quase apodrecendo. Mas a gente não quer, irmão, o amargo, a gente só quer o doce. O povo não quis as águas amargas, porque não entendeu que aquilo era um tempo que Deus estava tratando com eles. Deus queria curar eles, Deus queria arrancar, irmão, todo ali, parasita que estava naquele povo, que estava drenando a vida deles, que estava destruindo a vida deles. Mas o povo não queria. O povo rejeitou. E aí sabe o que Deus teve que fazer? Deus teve que fazer um milagre paliativo. Aí Moisés ora, porque o povo não quer beber. E olha como que Deus trabalha. Deus permitiu que o povo ficasse 3 dias com sede, irmão. Para chegar lá, está fácil de beber o que é amargo. Né? Imagina, com 3 dias com sede, irmão, você bebe qualquer coisa, não é assim? Mas o povo mesmo assim ainda rejeitou. Olha como que Deus trabalha as coisas. Falou, Deus, eu vou provocar uma sede, porque eu tenho que dar um remédio para eles, o remédio é amargo, mas eles estão com sede e vai beber. Mas a dureza foi tamanha, que eles rejeitaram. Aí Deus mandou Moisés pegar um madeiro e jogar nas águas amargas. Agora veja bem, irmãos, uma vez que aquela água se tornou doce, perdeu o seu poder medicinal. O povo bebeu água doce, experimentou um milagre paliativo, mas saiu dali com os mesmos, dizia minha mãe, com as mesmas lombrigas na barriga. Hoje nem tem mais, né? Graças a Deus. Tem mais criança lombrigou. Pelo menos que por aqui você não vê quase, né? Mas quem viveu o tempo da lombriga, irmão? Tem mais de 40, né? Então sabe do que eu estou falando, irmão. Aquele povo saiu com a barriga cheia de verme. Por quê? Porque não quiseram tomar o remédio. E quantas vezes, irmão, nós estamos assim espiritualmente, cheio de verme. Aquele crente amarelo, barrigudo, né? Meu Deus do céu. E aí,
não cresce, não desenvolve, não experimenta novos níveis em Deus, porque não bebeu o remédio amargo que ia trazer cura. A correção, a disciplina, a palavra de exortação. Sabe qual era o problema daquele povo, irmão? Aquele povo saiu do Egito, mas não permitiu tirar o Egito de dentro dele. E tem muito crente assim, irmão. Tem muito crente que saiu do Egito, mas quando você vai para tirar o Egito de dentro dele, meu irmão, não quero não, essa água amarga aí não bebo de jeito nenhum. Dá lá uma varetinha para transformar esse negócio em doce. Só que aí a gente perde o propósito. Aquele povo saiu sem viver o propósito, querido. Deus levou aquele povo lá para provar. Mara era um meio para um fim. Ali Deus queria que o povo desse atenção a Ele, porque é isso que a palavra vai dizer. Fazer o que Ele aprova, dar ouvido aos seus mandamentos, obedecer todos os seus decretos. Era isso que Deus queria para aquele povo. Deus queria limpar aquele povo e começar essa limpeza de dentro para fora, porque essa é a transformação que Jesus vai operar, irmãos. Não é uma transformação de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É uma transformação que toca o nosso espírito, toca a nossa alma, toca nossas emoções, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento precisa ser transformado. Isso vai ser transformado se nós beber as águas de Mara, e muitas vezes vai ser amarga essa água, mas ela vai trazer cura, ela vai trazer restauração em nome de Jesus. E o amargo com Deus é o lugar de cura, onde recebemos decretos e proteção. E por fim, você supera as amarguras da vida quando escolhe seguir em frente, ao invés de se apegar à dor. Olha só como o texto termina dizendo, versículo 27, pois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e o quê? 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Haviam 12 fontes de água, irmão, em Eli. Ou seja, Mara era só um lugar, ia ter dor, mas aquela dor não era para ser permanente, aquele amargor não era ficar na boca. Não sei se você já viu, assim, quando você toma um remédio ruim, né? De pirona mesmo, aquele trem na boca, aquele gosto amargo. Mas veja bem, depois dali, irmãos, havia Elim, 70 palmeiras, irmão, água de coco. Não sei se você gosta de água, eu gosto, hein? Rapaz, água de coco é bom demais. Pensou? Coquinha, aguinha de coco, sombra, irmão, água fresca, irmão. Tinha fonte, 12 fontes de água, por quê? Porque não era para se apegar à dor, era só para passar, era só um momento, era só um estágio, não era o fim, irmão. Não é o fim. Então eu e você precisamos entender o seguinte: você, seja qual for a dor que você enfrentou, seja na sua juventude, seja na sua adolescência, seja na sua infância, seja na vida adulta, ei, é hora de deixar para trás, deixa esse amargor, porque Deus já preparou 12 fontes e 70 palmeiras, aonde vai ser o melhor. Ele tem o melhor para você, irmão, não é o fim. Talvez você está carregando isso aí ainda. Ai, meu Deus, porque, olha, eu fui traída, eu fui abandonada. Olha, ninguém ligou para mim, e a minha vida é essa. Ei, foi antes, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O melhor não ficou para trás, o melhor está por vir em Cristo Jesus, irmão. Entrega a vida para Jesus e fica naquela lamúria. Porque eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu achei o bem mais precioso. Eu achei Jesus, querido. E Ele basta, Ele é suficiente e Ele me completa. E cada dor que eu vivi serve para servir de experiência, de testemunho de como a graça pode restaurar e ressignificar. Agora nós vivemos um tempo em que o povo carrega a dor nas costas e tem prazer disso. Eu sou traumatizado. Nada contra, irmão. Precisa, tem hora. Mas tem gente que fala, aquele é o meu terapeuta. Aquela é minha psicóloga. Eu tenho que... Meu irmão, você já tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, a presença poderosa do Senhor. Não estou
dizendo que não precisa, irmão. Eu estou dizendo que você tem algo melhor e maior dentro de você, que você precisa acessar. Mas você tem que largar essa dor para trás. Abandonar isso, entregar o pé da cruz, falar, Senhor, eu me entrego ela. E toma graça, porque o Senhor já levou sobre si as minhas dores. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui curado. Já fui abusado, já sofri, passei fome, já tive dificuldade, mas coloquei elas aos pés de Cristo e hoje desfruto da sua presença e da sua bênção. Veja bem, irmão, não estou ignorando a sua dor, não estou relativizando a sua dor, eu só estou dizendo para você que em Cristo você encontra a cura que você está procurando, mas você tem que ter a decisão de abandonar essa dor, de deixar para trás. Aquele povo ia carregar o gosto da água amarga de Mara só até Elim, porque ali Deus já havia providenciado uma nova história, um novo tempo. O povo, nesse tempo de Mara a Elim, o povo ia ser curado pela água, e quando chegasse lá tinha algo novo para beber, mas o povo não quis, e por isso aquele povo acabou perecendo no deserto, porque não quis abrir a mão da sua amargura. Coloque-se em pé, querido, quero orar com você, quero orar por você.